nós vamos iniciar a escola dominical. Domingo passado e domingo retrasado nós falamos sobre o tema alegação e substituição. Duas situações. Negação e substituição. São duas situações até físicas e psicológicas numa pessoa. Mas eram os principais males da igreja de Corinto. Então nós observamos na primeira aula, e nós falamos sobre o contexto da cidade de Corinto, falando que a cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, os irmãos lembram? Muito próspera, então, tipo assim, o comércio ali era riquíssimo, seria como São Paulo hoje. Mas que quando Paulo fundou a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha 70%, 80% de pessoas pobres e escravas. E os 20% de pessoas até ricas e abastadas faziam parte da igreja de Corinto. Nós também podemos observar de que a mentalidade dos coríntios era uma mentalidade que, em tese, foi mudada por Deus e que vinha do paganismo total. Ou seja, eles eram adoradores da deusa Diana e da deusa... Quem que lembra? Afrodite. Afrodite, isso. Afrodite, a famosa deusa do amor, e Diana, a deusa da caça. Ambas utilizavam mais mulheres no sacerdócio do que homens. Também já tinha isso também. Ou seja, Paulo fundou uma igreja e trabalhou com eles. A Bíblia fala que Paulo gerou como filhos. E a igreja foi crescendo, e a igreja foi crescendo, e foi crescendo. E de repente Paulo recebe uma notícia da família da mulher, como é que era o nome dela? Chloe, lembra? Chloe. Paulo, as coisas não estão boas na igreja de Corinto. Aí, Paulo lendo, ou talvez tenha sido por carta, ou seja, alguém pessoalmente, um mensageiro, ele apenas diz que ele ficou sabendo pelos da família de Chloe, não pela Chloe, mas pela família, os membros da família, de que estava havendo coisas tão terríveis, ao ponto de citar um pecado gravíssimo que houve na igreja de Corinto. Mas essa situação foi explicada nas aulas passadas, de que elas tiveram crescimento. Elas foram aparecendo, o Ronaldo lembra que nós comentamos, elas foram aparecendo e foram surgindo. É como uma erva, sabe? A situação do pecado em qualquer lugar é como uma erva, ela começa do nada. Vocês lembram que eu comentei que nós podemos comparar ao famoso capim de cimento? Você tira, ele está no cimento, ele não tem condições, ninguém consegue plantar uma planta boa no cimento, mas a erva dali cresce no cimento. Você vai lá, arranca superficialmente, ela cresce de novo. Por fim, você tem que quase quebrar o cimento, jogar óleo queimado, jogar substância química para matar. Porque o pecado faz isso. Ele começa a englobar a vida do que se diz cristão, e daqui a pouco ele está todo tomado. Então, se o pecado englobou ele, e daqui a pouco ele está todo tomado, o que aconteceu na vida desse cristão? Para isso acontecer, pensem bem, nós falamos no estudo. Ele deixou de quê? Pensem bem. Se o pecado foi entrando com a erva, e daqui a pouco se tornou de um jeito insuportável, que ele chega ao ponto de falar o seguinte, olha, ele não fala essa frase, não tem mais jeito, para os irmãos responderem. Ele diz assim, vou tentar melhorar as coisas. Não é possível, eu não devo estar nessa situação tão horrível. Por quê? Porque eu sou um cristão. Para compensar Como? Compensação, fazer uma compensação. Sim, uma compensação. Mas na verdade, tudo começa, mesmo que ele use a compensação, Ronaldo, tudo começa com uma situação chamada de negação. Ele não consegue admitir. Ele não admite, não tem que haver coisas cristãs e boas e referentes à salvação na minha vida. Olha, vou usar o Sandro como exemplo. Sandro, você pode ter características excelentes de cristão.
As características elas são observáveis por quem? Características que nós temos. Pelo próximo. Pelo próximo. Então, alguém pode ter uma alta opinião de você e ser verdade, mas isso não comprova a sua filiação com Deus. A filiação com Deus é comprovada por quem? Pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. A Bíblia não fala que ele conhece os que são filhos dele? A Bíblia não fala que no fim dos tempos ele vai saber quem é trigo e quem é joio? Então não adianta. O que a igreja de Corinto fez foi negar o pecado e substituí-lo por performance. Santo, quer ver um exemplo? Você, desculpa estar usando você, tá? Mas Dispõe. Então, isso, vou usar bastante aí. Estou aqui para isso. Vamos bater no Sandro. Olha só. Você tem um problema sério, hipoteticamente, na sua vida. Isso está acabando com a sua vida espiritual. Você vai substituir por performance. Lerei bastante a Bíblia, vou orar bastante, inclusive darei bom testemunho. Olha só, darei bom testemunho. Mas essas coisas todas se perdem, segundo Paulo falou. Olha só, Paulo falou para os Colossenses e falou para os Gálatas, essas coisas que as pessoas fazem para substituir, que são chamadas de rigor ascético, ou seja, rigor de demonstração de santidade. Não vou nem dizer que é uma falsidade não, a intenção do Alessandro pode ser boa, entendeu? Não quer... Simulação seria? Sim, é porque Deus vê isso. Não quer dizer que você esteja diretamente querendo atuar com dissimulação. Mas você oculta dentro do teu coração, você cria uma negação e diz o seguinte, não, eu não sou, isso não está acontecendo na minha vida, não está acontecendo na minha vida, porque eu consigo fazer tantas coisas boas para Deus, então, o que acontece... É a busca de um conforto. Sim, então, mano, se você fala uma mentira várias vezes, o que na sua mente ela vai se tornar? Verdade. Uma verdade? O pessoal fala isso? Você quer criar uma verdade, fica pronunciando. Olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, até que você cauterize sua mente, pronto. Se convence, né? Isso, se convence. Se convence. Olha só. Quer ver? Nós vamos ver. Olha só. Deixa a Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos começar a sequência para os irmãos entenderem que é a finalização hoje. Então, gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque essa finalização, na verdade, é a parte mais importante do estudo, que vocês vão entender. No capítulo 5, deixa aberto apenas no capítulo 5. Olha, a negação nada mais é do que você não querer encarar a fraqueza e o pecado. Não, eu não quero. O que acontece quando nós confrontamos o pecado na nossa vida? Confrontar não quer dizer vencer. O que acontece quando nós confrontamos, tomamos a coragem de assumir? Tipo assim, pode ser vergonhoso, mas eu sou isso. Então, se você chega ao ponto de fazer, de praticar isso com você, o que vai te levar em seguida em tese? Ou seja, se você confrontou o pecado, tomou coragem, tipo aquele mergulho na água gelada, entendeu? Você sabe que a água está gelada, mas só vai sentir quando mergulhar. Então isso vai levar você a quê também? Arrependimento, a confessar pecados, adoração. O que acontece se você confronta uma pessoa que te põe medo? E um dia você resolve confrontar. Tem volta? Não. Não tem. Então o que você tem que fazer? Prosseguir e enfrentar. E, se possível, destruir aquele mal que está na tua vida. E isso só é capaz com base em quem e em que força? No Senhor e fé. Sim, mas isso baseado no que você falou antes. Gera que se eu confronto o meu pecado, eu falo, eu não quero. Entenda bem, irmãos, não é eu ou não aceito. Eu não quero, porque não existe eu não aceito, porque ele já está na minha vida. Então só um tem poder para limpar da culpa do pecado. E é Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos concordam? Então tudo bem. Olha só. Uma constante negação da realidade espiritual, escrevi aqui. Negaram a gravidade do pecado moral ante eles. Ou seja, eles negaram assim, olha, estamos vivendo bem na igreja. Então, esse pecado não pode fazer diferença na nossa vida. Lê o capítulo 5, versículo 1 e 2.
Deixa eu achar aqui também, que eu acabei não abrindo a Bíblia. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá. Lê para mim, Alessandro, por favor. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ó, olha só. Paulo fala assim, dessa vez, Paulo não estava acompanhando a igreja de Corinto pessoalmente ali. Ele teve que saber por uma pessoa o que estava acontecendo. Porque você repara que o capítulo 1, se vocês vão reparar, ele fala assim, dou graças a Deus porque entre vós não faltou nada, não faltou a graça de Deus. Lembra que nós explicamos isso, Ronaldo? Que eu expliquei, Ronaldo, o fato de Paulo elogiar, não é um elogio à igreja de Corinto, ele está fazendo um enaltecimento das benesses de Deus, concorda, Sandra? É como eu falar assim, no pior local, mais corrupto que tem, fala assim, olha, eu dou graças a Deus que não faltou. Ó, você que é um cristão totalmente deturpado, um falso cristão. E eu falo para você, eu dou graças a Deus que não te faltou a verdade, a fé, o comprometimento. Então eu estou dizendo o quê? Você não é nada disso. Eu estou dizendo o quê? Que na verdade você é indesculpável, não é, Sandra? Indesculpável. Então eu enalteço a Deus. Então quando nós olhamos um local que se diz cristão, na verdade, eu agradeço a Deus de todas as formas. Por quê? Porque eles não podem nunca dizer que nunca foram orientados, porque se manusearam a palavra. Né? Manusearam a palavra. Eles estiveram sempre de frente à palavra. Ou estiveram diante da palavra. Fizeram uso da palavra. Mas se caíram ou se tornaram carnais, deram crédito a seu próprio engano. Então, essa negação começa na vida da pessoa assim. Não, eu sempre me considerei muito bem. Como eu pude cair dessa forma? Então, o que acontece? Eu não consigo me arrepender, eu não consigo deixar o erro. Eu não consigo deixar até mesmo a incredulidade. Então, eu substituo. Eu começo a virar um crente daqueles que fica repetindo mantras, sabe? Que fica gritando, não estou citando esse tipo de crente, estou dizendo assim, pode ser até de mim mesmo. Eu fico sendo crente, eu quero me ajoelhar de madrugada, aproveitar que eu não dormi e eu quero interceder, mas é como se o Espírito falasse com você assim, falta-te uma coisa. Lembra que nas igrejas, todas as 7 igrejas de Apocalipse, sempre tinha algo que Deus falava contra? E essa situação da negação, assuma. Lembra do Salmo 51? Lembra do Salmo 51? Davi falou assim, olha, enquanto eu ocultei, é isso que diz, enquanto eu me mantive dessa forma, eu fiquei mal, mas há pessoas que mesmo ficando mal, elas sentem que o corpo está sofrendo. Mas ao invés de correr para Deus, fazem o quê? Arrumam o quê? Uma substituição para essa dor. Uma substituição. Então pensa bem, Paulo falou assim, olha, geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Ou seja, o que quer dizer isso? Então Paulo falou, fornicação tal. Um nível absurdo. Não é qualquer uma fornicação. Não que Paulo aceitasse as menores. Já não devia haver nada, mas essa corrompeu vocês e vocês não falaram nada. Lembra da santidade de Deus? O estudo que eu falei, que muitas vezes o amor pelos filhos dentro de casa fere a santidade de Deus? Por exemplo, como é que eu posso pedir para abençoar a Joyce? A minha oração, Senhor, abençoa a minha filha. Como? Como pode isso? É uma afronta a Deus. Se a Joyce é totalmente herege, fala literalmente, não creio no que você quer. Um exemplo, tá, Joyce? Declarar aqui que a minha filha não é isso, não. Já foi bastante isso. Hoje em dia tem procurado temer os caminhos do Senhor. Então, tipo, eu não quero nada com Deus. Ah, Senhor, que o Senhor abençoe a minha filha. Como? Lembra da mãe de Mica, em Juízes, não lembra também? Que o filho era ladrão, roubou e de repente a mãe, quando viu que ele devolveu a moeda, ela ficou com medo da maldição. Tipo, um exemplo, vamos supor que a Beth me encara assim, olha,
maldito aquele que pegou meu dinheiro aqui. Um exemplo, tá, Beth? Aí um dos meus filhos assim, toma aqui, toma o dinheiro. Tremendo, entendeu? Oh, meu filho, bendito do Senhor. Eu sou bendito, mãe? Você é bendito? Rapaz, agora só porque você me devolveu esse dinheiro, ó, o pecado esquecido. Eu vou consagrar metade dele, vai fazer um ídolo para você. Então entendam essa situação. A percepção da ruína, muitas vezes, ela é mascarada pela nossa negação. E então, quando nós negamos a ruína, nós substituímos. Quer ver? Um outro exemplo. Lembra quando eu citei que a primeira característica, a Bíblia fica assim. Olha para mim. Folheia a Bíblia. Não sejais como vossos pais, aos quais clamavas dizendo. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo de Deus. Vai prestando atenção. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo. Senhor, graças a Deus pela tua palavra nessa manhã. Você não consegue mais fazer da palavra a fonte de vida para você. Não consegue. Aí você começa como? Eu tenho que resolver problema. Você começa a dar desculpa para você mesmo. A igreja de Corinto estava assim. Ou seja, nós temos coisas mais importantes para ver. Temos a tesouraria da igreja. Temos a cuidar das pessoas. Começa a fazer eventos, né? Isso, você começa a criar sociais para que, por exemplo, o pecado quebra, a primeira coisa que o pecado quebra com relação aos irmãos, quebra o quê? O que o pecado quebra quando os irmãos estão unidos? Ele quebra dos irmãos. Comunhão. Comunhão. Você consegue, santo, ter comunhão com a luz? Não, é impossível. Ou seja, quer quebrar um pecado na sua vida? Se aproxima do Ronaldo, que é um homem temente a Deus. Vê se vocês entendem. Ronaldo, eu quero quebrar um pecado na minha vida. Ao invés de fugir de você, que eu sei que você vai dar exemplo para mim da tua vida, eu vou me aproximar de você. O santo se lembra uma vez que um jovem me procurou na igreja e falou assim, tá todo mundo fazendo e fica difícil a gente não fazer. Você quebra isso. Quando a corrente chegar até você, quebra. E ela não vai prosseguir. Ou seja, se você permanece perto da pessoa temente a Deus, você consegue a recuperação diante de Deus, porque haverá somente repreensão do teu pecado, então você vai confrontá-lo. Mas quando nós estamos em negação, a primeira coisa que fazemos é fugir de quem? Do Senhor. Não, de quem humano que eu estou dizendo. De qualquer um que tenha luz, Aquele ao ponto de que me temente. incomode. E principalmente se alguém aponta para Sandro e tomar coragem para ser Sandro, você está totalmente errado. Ó, não é eu acho não. Não é, irmãos, não confundam você enaltecer a santidade de Deus com julgamento. Qual é a defesa do Sandro quando alguém fala assim, você está totalmente errado? Me julgando. Hã? Tá me julgando. Isso, o Sandro com certeza. Mas você está me julgando porque é a nossa defesa. Inclusive procurarei doutores que falam aquilo que eu quero ouvir. Isso, Sandro. A negação leva à substituição. E uma das coisas que substituem é a palavra agradável a você. E hoje você pode escolher. Você aperta o botãozinho do controle e vai passando, não quero, não quero. Aí tem o clickbait. Saiba como você é abençoado pelo Senhor. É isso que eu quero ouvir. E detalhe, se não gostar, passa para outra de novo. A famosa caixinha de promessa. Só tem promessa ali. Só tem nenhuma condição com relação ao abandono do pecado. Porque toda promessa é promessa baseada o quê? Numa vida com Deus. Não é promessa sozinha. Tem coisa boa. Então tudo bem. Olha só, o versículo, Sandro, lê o versículo 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Estais inchados. Lembra que o Paulo falou sobre fermento? Eu nem vou repetir, que nós vemos na outra aula. Paulo fala assim, não sabeis vós que um pouco de fermento, ele consegue levedar uma massa inteira.
Gente, eu já vi Joyce fazendo bolo. A quantidade de fermento com relação ao bolo que sai. Mas você sabe por quê? Como é que o pecado entra na sua vida? Ele é chamado, já vem pecado, é isso? É dessa forma, tão simples assim? Paulo, quando fala, vocês estão inchados, vocês deixaram que aquele pouquinho de pecado negligenciado levedasse uma massa inteira. O que o fermento faz é criar buracos de gás carbônico ou de hidrogênio, não sei qual dos dois. Eu sei que não é de oxigênio. E ele faz com que esses buracos sofram uma expansão e a massa cresce. Mas é fictício, a massa continua ali mesmo que ela fica fininha. O que acontece é um crescimento. Então o pecado faz isso. Ele fala, olha só, o versículo 7, lê para mim, Santo, também o versículo 7. Depois dele repreender a igreja por carta, lê o 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para. Olha só, eu quero chamar a atenção. Tem gente que fala assim, então vai ter um fermento novo? Ele não está dizendo isso. Alimpai-vos do velho. Sem fermento. Então, mas eu estou dizendo, quando ele fala assim, alimpai-vos do. Vou trocar a palavra, alimpai-vos do velho fermento, uma referência assim, o velho pecado, limpe a sua vida das velhas manias, entendeu? Está dizendo, isso, expurgue a velha situação, expulse o velho homem, você entendeu? É isso que está dizendo, olha, alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais o que, Sandro? Continua. Uma nova massa. Ah. Assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, olha só. Paulo repreende ele e fala assim, vocês estão fazendo festa. Vocês estão se alegrando e vocês não têm motivo nenhum de se alegrar. Aí ele fala, ó o 8, Sandro. Pelo quê? Façamos festa, não com o fermento velho. Olha bem, não com o velho fermento que estraga tudo. Olha só, façamos festa, estamos fazendo festa, ó. Vai. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ué, mas peraí. O fermento gera um bolo o quê? Grande, fofinho. Bonito, gostoso, não é Delicioso. isso? Isso. E o sem fermento gera a famosa o quê? Que a gente chama de... Solado. Não é isso? Ele te manda, esse pão aí, que é o que você deve fazer festa. Sim. Livre de tudo, não tem mentira. Então, o que é uma igreja inchada? Eu estou falando isso para vocês olharem para vocês mesmos, para nós olharmos para nós. O que é uma igreja inchada? Uma igreja enganada e embriagada. Mas falta dinheiro para ela? Pelo contrário. Falta pessoas? Quanto mais inchada, mais pessoas. Por quê? Porque o que está acontecendo é que os líderes subestimaram os ardis do diabo. Pode falar. Só uma observação. Toda vez que você fala sobre isso, me lembra de uma coisa. Quando você está muito triste, você não enfrenta a situação, você vai e se embriaga. Você usa subterfúgio para se embriagar. Nem sempre com álcool. Você se embriaga com compra no shopping, você se embriaga com ida ao Maracanã. Substitui. Isso. No entanto, no caso a Bíblia fala, toda vez que fala sobre sejais sóbrios, não é sejais sóbrios para que você tenha uma vida calculista. Sejais sóbrios e enfrentar essa situação. Perfeito, Sandro, a tua visão. Olha só. O Sandro está corretíssimo, não tem que tirar nada. Simplesmente, a sobriedade faz com que você encare a necessidade que você tem. Se você não encara a necessidade, você cria o quê? Uma fuga. Fuga! E criando uma fuga, você pode criar fuga, mas você não pode fugir de Deus. Então o que você faz com a sua vida, substitui por coisas que aparentemente possam agradá-lo. Quer ver um exemplo? Lembra do que nós lemos há muito tempo em Ezequiel? Que se o ímpio pecar e ele for avisado e ele não se converter, ele morrerá no pecado dele, não é isso? Depois fala do justo. Se um justo viveu com justiça a vida toda e no final fugiu, deixou, abandonou a sua justiça, eu não me lembrarei dos atos de justiça dele. Você entende?
Porque para Deus falar isso é porque partir do próprio homem eu não quero mais. Eu não quero. Eu vou agir como eu desejo agora. Entendeu? Então, qual é a complementação que você fez, fugidamente? É que ou você vai se embriagar ou você vai estar sóbrio. Então a sobriedade vai fazer com que você saiba assim, Ronaldo, eu sei que eu sinto o desejo dentro de mim de viver desse jeito, mas é o que eu devo fazer. Irmãos, ninguém vai matar o desejo pecaminoso de uma forma heróica, retumbante e expressiva. Vai matar sabendo que está matando o que gosta. Vê se vocês entendem. Não, isso aí é sofrimento. Isso! Eu falo isso lembrando meu pai, é sofrimento. Então, Sandro, você pensa bem. Você tem que matar aquilo que você deseja. Está dentro de você. Uma guerra Como interna. você vai fazer isso? Existe uma chave que a igreja de Corinto tinha esquecido. O amor por Deus faz com que você consiga matar. Eu amo o Senhor. Senhor, não é possível. Se eu não matar isso, eu estou comprovando na minha vida que o amor de Cristo não está em mim. Não está em mim. Vamos para o segundo, olha só. 1 Coríntios capítulo 1. Volta um pouquinho. Vocês sabem muito bem que ninguém vive sem unidade, certo? Ninguém vive sem unidade. Ou seja, se eu tenho Deus abençoando a minha vida, eu compartilharei e consolarei o Alessandro e vice-versa. E será recíproco. O Alessandro estará sempre me consolando porque pensamos todos nós uma mesma coisa, não é isso? A verdade. Olha bem o que Paulo escreveu no versículo 10 e 12. Lê, irmão Beth, o versículo de 10 a 12, do capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Algum desses nomes aí é um nome blasfemo e herege? Uma pessoa falsa? Algum desses nomes que eles citaram? Não. Olha bem, sabe o que eles fazia? Paulo está dizendo assim, vocês não pensam a mesma coisa, ou seja, cada um criou uma forma de pensar. E isso tem um nome muito característico. Eu chego e olho para uma situação e crio uma retórica a respeito daquela situação. Ou seja, eu começo a falar assim, aquilo que era abominável a Deus e eu sabia, já não é mais tão abominável, é explicável. Então o que eu faço? Paulo está me repreendendo. Apolo ainda não citou nada. Ou seja, Paulo está calado, ele não que está omitindo. Talvez não sabe de nada. Eu vou dizer que eu sigo Apolo. Apolo não está nem próximo. Outro, eu vou dizer que eu sigo Pedro. Outro vai falar, não, eu sigo Paulo. Não sou uma pessoa que está ciente da situação. O problema é que Paulo, vocês estão enganados. Mais na frente ele fala assim, um diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo e Apolo? Ele não faz essa pergunta. Quem é Paulo e Apolo? Senão, ele elogia os apóstolos para quebrar essa arrogância dos coríntios. Ele fala assim, quem é Paulo e apóstolos, senão despenseiros de Deus? O que é um despenseiro? Pensa numa dispensa. Qual a função do despenseiro? A dispensa tem provisões de Deus para as pessoas. O que é o despenseiro? Servir. É aquele que distribui, não é isso? É aquele que cuida, é aquele que trata. Então, de forma que tanto Paulo e Apolo não são nada, mas todos são um em Cristo. Sabe o que ele quis dizer com a igreja de Corinto? Ele quis dizer o seguinte, vocês podem tentar procurar e arrumar essa anarquia entre nós, mas vocês vão estar sempre ouvindo a verdade, tanto de um quanto de outro. Por quê? Eu provo para vocês que ninguém pode o quê? Lançar o quê? Outro fundamento. Que não seja quem? Cristo. Então Paulo não está repreendendo Apolo. Então assim, ninguém pode, ninguém vai ter essa capacidade, porque todos vieram de Cristo e anunciaram para vocês Cristo. E então toda vez que vocês tentarem disfarçar o pecado de vocês
partindo para o lado de outra pessoa, provisoriamente, temporariamente, vocês ainda assim vão ouvir o que eu estou falando. Ele cita, ele repreende a igreja com isso. Então, ele falou assim, ele quis dizer, essa falta de, essa dissensão está causando uma facção entre vocês. Irmãos, você pode ver, eu e Sandro caminhamos bastante tempo juntos, mas eu bem mais antes que ele. E nós presenciamos coisas começarem perfeitas, santas e agradáveis, não é isso? Perfeitas mesmo, não mentirosas. Mas por falta de vigilância, por falta de temor a Deus e por jactância, orgulho, arrogância, se desfazerem como o pó no ar. Nada está livre de ser desfeito, ainda que seja santo. Então pensem, vocês acham que a passagem de Cristo aqui na Terra foi fácil? Habitando nisso aqui, habitando nisso, e sabendo, ainda assim sabendo o destino, mas na verdade Cristo expressou não é uma coisa própria dele não. Ele expressou o destino de cada um. Saiba, você vai lutar contra isso todos os dias, a partir do momento que você conhecer a verdade do Pai. E além de lutar, você sabe que você vai ser conduzido à morte. Porque o crente, a primeira coisa que ele faz é fugir disso. Ele quer as benesses de Deus, mas ele não quer Deus. Vê se vocês entendem. Ele quer as benesses, ele quer saber que ele pode ir para o céu, que ele pode ser salvo, que isso não é um conto da carochinha, mas é uma verdade. Ele deseja isso, mas ele também deseja o quê? Viver. E se você ama se você deseja viver, não estou dizendo que, então, ao contrário disso, você deseja morrer, já? Não. Você deseja viver no âmbito de entendimento de que eu não quero morrer. Eu não quero. Eu tenho temor, eu tenho. Aí começa as negações. Fala. Querer morrer, não no sentido de desprezar a vida, mas querer morrer no sentido de estar com ele, seria errado? Não, olha, pensa bem. Não no sentido de desprezar Tudo, esta eu vou vida. resumir para vocês, tudo que tem a ver com vocês odiarem esse mundo é santo. Sabe por quê? Porque Jesus falou assim, se o mundo vos odeia, pelo que vocês são, lembre-se que antes de quê? Antes odiou a mim. Antes odiou a mim. E vocês são frutos meu. Sabe, fui eu que concebi vocês. Então, odeio vocês por causa de mim. Sim, então o que acontece? Nenhum pensamento, não é um pensamento suicida, mas bem-aventurado, feliz, regozijantemente apresentado àquele que chega ao ponto e fala assim, não quero mais. Só que Não tem quero. um porém. Você, com esse pensamento, você vai ser excluído da parte feliz da igreja, porque você é um pessimista. Poxa, a gente vem falar para o irmão que nós ganhamos uma bênção, um sítio lá na orla lá da maior praia de todo. O irmão fala assim, poxa, mas eu gostaria de estar no céu nesse exato momento. Meu irmão é pessimista. Então, você vai ser taxado como uma pessoa pessimista, você não consegue se alegrar com nada deste mundo, então você já vai começar a causar um incômodo para a igreja. Talvez, quem sabe, até ser convidado a se retirar. Sim, então. Olha, o que acontece com a facção? Todo mundo aqui já participou, não participou, mas já presenciou acontecer na igreja que estava. Ou você se afiliou ou não, pronto. Não, você sempre procura o seguinte, quem ficou, não importa se mal ou bem, ficou por causa do que ouvi por causa da pessoa. Ou seja, pode ser até bom isso, pode ser que ficou por causa daquela pessoa falar a verdade. E os que foram embora não concordaram, entendeu? Então o que acontece? Esses que foram embora, eles vão ficar ao léu? Qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Fazer um novo. Um novo! Procurar uma Um nova novo, facção. mas esse novo baseado no seguinte, nunca praticaremos, olha bem, é irônico isso, aquilo que foi praticado lá. Exemplo. Irmãos, eu vim de uma igreja que apertou tanto, mas apertou tanto, que por fim os membros não podiam mais viver. Isso é o que ele está falando. A nossa vai dar liberdade.
chegou ao ponto, irmãos, de um líder religioso, isso eu vi numa entrevista. Ele falava assim que ele quis colocar um dirigente de louvor gay. Nada contra pessoas, ou seja, nós não odiamos pessoas, odiamos o pecado, e isso é bíblico. E para dar uma desculpa para a igreja, que a igreja ficou assim, ele falou assim, na escola dominical, vocês estão, olha bem, vocês estão achando que só porque a tendência da pessoa que vai ser o dirigente de louvor é assim? Qual foi a namorada que hoje antes de vir, ou qual foi a mulher ou o homem que hoje antes de vir não levantou da cama do seu amante ou do seu namorado nessa nova vir para a escola dominical? Você entendeu agora? Eu uso o pecado para justificar o outro. Isso, Ronaldo, eu uso o pecado para poder conduzir um outro, que eu digo que esse outro é maior ou menor do que esse? Menor. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Para fazer todo mundo aceitar aquela situação. Olha, nós sabemos que a pessoa copulou com a madrasta, mas é problema dele. Paulo fala que é problema dele, Paulo fala assim, tirai do meio de vós esse inico. Por quê? Porque se vocês estão aceitando ele, vocês vão praticar a mesmíssima coisa. E quando praticar, rola aquela tendência de proteção, não é isso? Eu não posso falar nada do santo porque ele sabe que eu já fiz isso também. Se ele fez, está aqui, vou fazer também. Né? Isso, eu tenho a proteção, ou seja, tem procedência. Então daqui a pouco, o que acontece com o ditado muito falado, você dá um cesto, batata, vou falar com a batata, porque a batata é terrível. Aqui um cesto de batata, pega uma podre e só coloca por cima. Já viu o que ela faz? Ela vai apodrecendo tudo. E não é só apodrecendo, é uma fedentina, porque eu já presenciei isso, então é uma metáfora do pecado. Ele vai contaminando, porque existem as falácias, existe a forma de diálogo corrompido, não é isso? A má conversação, que a Bíblia chama de má conversação. Muitas vezes, Beth, nós somos procurados em casa por irmãos que conversam 2 horas, 3 com a gente e não pronuncia 1 minuto o louvor e agradecimento a Deus. Pessoas que servem a Deus na mesma igreja, mas que quando estamos juntos, a primeira coisa que faz é ligar a TV e conversar sobre o dia a dia e apresentar coisas no celular, não tocam no assunto, porque não conseguem mais lembrar do Senhor. Mas tem apenas os estigmas, não é isso? Os estigmas de cristão. Cada vez mais embriagado, está cada vez mais... tipo assim, se eu puder citar o nome de alguma coisa vinculada à embriaguez, ele está cada vez mais alcoólatra. Isso. Pelo celular, alcoólatra, por esse tipo de atitude. Ele está cada vez mais, como se diz, entorpecido. Isso aí. E não consegue, como a Bíblia fala, ver nada ao longe. Não é isso que a Bíblia fala? Nada vendo ao longe. Sabe, ele não consegue enxergar, ele só vê o que está perto. E o que está perto dele é bom? Não é ruim. Ele só consegue enxergar aquilo ali. Ou seja, Deus deu a vida para que possamos viver felizes. Casamento. Vamos pegar. Casamento. Meu dever é abençoar o meu esposo. Irmãos, entenda bem. Não tem como abençoar o praticante de pecado, mas tem como você fazer o que com ele? Se não tem como abençoar, tem como fazer o quê? É outra palavra. Repreender, exortar, admoestar e falar assim, sai dessa vida enquanto é tempo. Enquanto Deus está te dando chance. Porque Isaías fala assim, buscai, vamos lá, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha a ameaça. Invoque-o, ou seja, clame a ele enquanto ele ainda está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho, não é isso? E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor que perdoará. Então, Beth, você só prova amor por essa pessoa falando isso e não impondo a mão na cabeça, assim, Deus te abençoe, que Deus conduza você no caminho. Como?
Como que Deus vai conduzir o pecado? O pecado. Alguém vai me jogar pedra. Mas é verdade, não tem como negar isso. Quando nós protegemos o pecador, nós ferimos a santidade de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Lembra dos filhos de Eli? Você ama mais seus filhos do que a mim. Ao ponto de suportar o pecado deles. Irmão, quantos pais estão suportando o pecado dos filhos? Muitos, inúmeros, uma maioria assim estrondosa, suportando o pecado dos filhos, porque, para começar, não consegue mais repreendê-los. Segundo, coloca a desculpa de que essa geração é assim mesmo, não é isso? Ou seja, achando que pelo menos você vai ficar livre da condenação, quando na verdade a responsabilidade é tua. Se uma pessoa negligencia do teu lado, isso não quer dizer que você seja santão não, sabe? O teu dever, vou passar a palavra, o teu dever é repreendê-lo, não porque você se acha melhor, para que ele viva. Isso prova o teu amor por ele. E não adianta repreender assim não. Ô meu amigo, ô Ronaldo, olha, não tá legal essa vida não, sabe? Aí eu acabo enganando o Ronaldo com minhas palavras, você entende? Eu estou dizendo para o Ronaldo que não é legal, mas dá até para prosseguir, mas que bom seria se ele não prosseguisse. Seria melhor. Isso não é verdade. Um exemplo, tá, Ronaldo? Ronaldo, deixa essa vida, porque você vai partir, pode ser amanhã. E depois que você partir, acabou. Ou Cristo justifica a sua vida diante do Pai, ou você é uma pessoa condenada ao quinto dos infernos. Sabe? Fala, Beth. Uma dúvida assim, em relação aos nossos filhos, de uma maneira geral. Porque a própria palavra de Deus diz, né, que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, somos nós. Então, porque a pessoa tem filhos, né, que são rebeldes. Não quer dizer que você não fale, que você não repreenda, que você faz tudo que está no nosso alcance, mas tem pessoa que é cabeça dura e não adianta. Então, aí, quando a gente ora e pede para Deus abençoar, porque eu acho que o dever, na minha visão de todo pai e mãe, seria isso, né? Mas como, Beth? Então isso, eu quero chamar a atenção isso. É uma coisa boa para nós, é uma coisa santa, mas entenda bem, como você pode pedir para abençoar? Eu só quero que você explique isso, não você, mas geral. Como eu posso falar assim? Uma coisa é... Lembra quem Jesus abençoou? Quem foi que Jesus abençoou sem papa na língua? Já pegou as crianças. E ainda falou o seguinte, eu estou abençoando porque vocês vão ter que se transformar como elas. Algum dia, algum texto da Escritura, você viu Jesus falar para os discípulos assim, olha, não tem problema não, vocês serão sempre abençoados. Ele sempre ensinou os discípulos, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão me negar, alguns vão me negar. Olha bem, mas eu digo para vocês, se vocês se arrependerem e pedirem perdão ao Pai, o Pai vos perdoará. Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. O que acontece, Beth? O dever de abençoar. Qual é a bênção maior? Se eu abençoo meu filho, o filho, um exemplo, acabou de falar assim, eu não quero saber de Cristo, eu não quero, para com essa palhaçada, essa coisa de idiota. Aí você vai, Senhor, abençoa meu filho, não é melhor você substituir, melhor não. O correto é substituir, Senhor, salva o meu filho. Isso é justo, Beth. Isso é prova de amor. Salva o meu filho. Em nome de Jesus Cristo, salva a Joyce. E ela sabe o que eu estou falando. Senhor, meu Deus, transforma o coração da Jéssica. Trabalha no coração do Estevão. Alguém vai falar, mas todos já estão na igreja. Senhor, eu fecho os ouvidos para isso. Trabalha no coração. Porque Jó tinha filhos muito bons. Mas duvidava como se diz, da forma como eles viam Deus na vida do pai. Ou seja, eles se preocupavam com festas, não é isso? E Jó olhava e falava assim, o que vai ser dos meus filhos? Levantava, montava o holocausto para todos e falava assim, olha bem, e não era para abençoar os filhos. Pedia perdão pelos filhos e falava assim, quem pode ser que eles tenham o quê? Não é a palavra qualquer não. Essa palavra é pesada, não é, Sandra? Não é igual pecar. Tem um pecado no seu coração, blasfemado, pronunciado uma coisa que é imperdoável. Blasfêmia, segundo a Bíblia, é uma coisa assim, a lei é o ponto máximo, é o ponto com as suas atitudes, você pareça com os moradores de Sodoma e Gomorra.
totalmente não têm temor nenhum de Deus. Sejam como Tubal Caim, que fala assim, Caim matou? Eu vou matar 7 vezes mais. E se ele foi amaldiçoado, eu serei 7 vezes mais. Não liga, não se importa. Entendeu? Então, como você pode conviver com isso e manter sua integridade com Deus? Como? Se você convive numa casa, Sandra, onde só tem malfeitores e você é obrigado, você vai começar o seguinte, Sandra. A sua vida vai começar a ser obrigada a um apoio espiritual de redenção. Ou seja, você deve pronunciar a verdade. Deve, não é para desencargo de consciência, mas você deve pronunciar o tempo todo a verdade, porque aquelas almas estão como você o quê? Estava! Isso, você esteve assim, Sandro. Então por que você olharia e falaria assim, quando eu gosto tanto de fulano, ele é uma má pessoa, ele é ruim, ele bate nos outros, mas eu gosto dele. Você entendeu? Goste como você quiser. Entenda bem. Mas não fira a santidade de Deus. É como o filho chegar todo humilde para nós, e esse ponto tem sido muito debatido, e mostrar os olhos fechados, e mostrar contrição, e você se deixar levar por isso. Certamente meu filho está quebrado. Sabe? Irmãos, a dependência da alma é tua ou dele, em princípio. Ou seja, a alma contaminada, a responsabilidade está sobre quem? Sobre você próprio. Isso. E se você não avisa? Isso é bíblico. Se você não avisa, fala docilmente para não irritar o filho. Você é culpado. Você é culpado, a Bíblia fala. Entendeu? Então isso, a Bíblia está dizendo, você está equivocado com relação ao amor. Esse é o amor que você vai ter por ele. De trazê-lo. Enquanto puder, você pode não conseguir. Porque quem convence não é o do pecado, da justiça e do juízo não espírito, baseado em você, Beth. É quando você abre a sua boca que abre mais uma chance naquele momento do Espírito convencer. O convencer significa assim, tocar no coração e mostrar para ele, realmente, eu estou vendo a minha situação aqui. Entendeu? E de repente a pessoa não vai nem ver, tipo, como se fosse uma comparação com algum herói da fé. Ele sabia que aquilo ali iria prover do Senhor, mas ele mesmo não viu. Ele mesmo não viu. Olha, no caso Abraão recebeu uma bênção, mas ele não viu aquilo se concretizando. Sim, Sandra. Ele chegou de longe, né? Isso diz, longe. a Bíblia fala, a Bíblia tem uma analogia bem colocada, Sandra, que eles deu um tchauzinho, é isso? Andou por uma terra que Deus falou, é tua, dizendo na terra que era o quê? Peregrino. Peregrino, o que é o peregrino? Ele não tem terra, não tem de passagem. Ele ficou quietinho. Isso, Sandra, muito bem colocado. É isso, Beth, que faz a diferença em nós. Não é nós confiando. Você vai saber, nós não vamos saber, por mais que eu conviva com o Alessandro e com o Ronaldo, que o Ronaldo partiu. E eu tenho que falar assim, eu tenho certeza que o Ronaldo foi para os braços de Cristo. E isso eu não posso falar, mas eu posso falar assim, o Ronaldo conviveu comigo, eu tenho esperança de que o Senhor se lembre dele no dia do juízo, no dia da ressurreição dos mortos, da primeira ressurreição. Então entenda bem, você, foi o que o Santo falou, você acaba o seguinte, você cria uma alegria no seu coração, porque você percebe que você ama Deus. E então isso não é que você coloca em segundo lugar o seu filho, é que esse amor de Deus tira a tua tristeza. Apenas creia em mim, Beth. Você nunca vai saber o que aconteceu, mas nunca vai deixar de crer e confiar. Eu ouvi o testemunho de um pastor da igreja aqui do lado, que ele falou que a avó dele não morreu. Eu falei assim, Deus não vai me levar enquanto eu não converter os 11 netos. E ele falou que por fim um negou. E quando ela pedia para orar, ela repreendia o pastor. Eu ouvi isso. Ele contou na igreja. A minha avó, ela falou, pastor, ora pelos meus netos. E ele gostava, Senhor, abençoa os netos. Não, pastor. Eu quero que cite o nome um a um, estão todos no pecado. Fala assim. Eu quero que cite o nome de um a um, e o senhor sabe o nome deles. Obrigava, ore, por favor, interceda um por um, para que Deus resgate a vida deles. E foi levando, inclusive o pastor que está contando era um deles. Aí, foi contando, ele falou, por fim, o meu irmão, um dos irmãos mais blasfemos, caiu doente.
uma doença incurável, e estava no hospital entre a vida e a morte. A minha avó foi lá e foi no leito dele, está pronto para receber Cristo. Sim, eu estou. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pronto. Tempo depois ela foi embora. Tem pessoas que colocam isso, sabe, não tem a música assim, não morrerei enquanto não vejo as promessas se cumprir. As pessoas deturpam, é isso. Não, eu vou morrer a qualquer hora que Deus me chamar. Eu não tenho que ver promessas se cumprir, porque quem morre já se cumpriu o quê? Que você comentou semana passada, Sandra, ali comigo. Quando a pessoa morre, já se cumpriu nele o quê? Inclusive a vinda de Cristo. Isso, a vinda de Cristo já se cumpriu. Você está livre, você está salvaguardada para Cristo, segundo o seu caminho. Mas, se você vive essa esperança, te alimenta com relação ao seguinte: não vou desistir. Pastor Alexandre, esposo da minha irmã, eu vi pessoas contarem que ele não desistia. Sandro já ouviu também. Ele ia, mas isso não é religiosidade não, irmão. Ele falou assim: eu não posso desistir dessa alma, não posso. Então pense nisso com os filhos. Pense nisso com os filhos. Não desista deles. Ame-os, mas não precisa falar para eles que você ama, não. Deixa o Senhor perceber que você os ama. E que por amar os seus filhos, o amor por Deus é muito maior. Porque quem é que pode gerar amor num pai por um filho, senão Deus? Só o Senhor. Só o Senhor pode gerar, Beth, um amor verdadeiro que ele olha assim: esse pai ama o filho. E talvez um anjo pergunte: por que, Senhor? Porque ele me ama. Ele me ama, sabe? Então ele ama o filho. Vamos continuar para a gente encerrar. Abro em 1 Coríntios capítulo 3. Lembra que Paulo falou que eles eram carnais? Nós vamos encerrar com esse versículo. Que Paulo falou depois, não, só tem a conclusão depois, então vamos ler. Olha bem, esse último agora, eu quero que os irmãos entendam o seguinte: há uma discussão muito grande entre crente carnal, não é isso? Crente espiritual e natural, não é isso? Todo mundo diz que o crente carnal, ele é crente, só que ele é carnal. E nós provamos biblicamente, no estudo passado, lembra? As obras da carne, o fruto do Espírito, de que não existe carnal escrito no livro da vida. Por isso Paulo fala assim: vós mortificais a carne nos seus feitos, porque vocês eram escravos dela. Agora andai em que de vida? Novidade. Essa palavra novidade, como pode? É essa vida que ele recebeu. Novidade. Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, Joyce, você pode ler para a gente? Sim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo... Lê do 1 ao 3, Joyce. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar... Peraí, só um minutinho. Está podendo ler? Está identificado que o outro leia? Você lê mesmo? Faz. Você consegue? Dá para então ler? Não, porque a Joyce está um pouco rouca. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Continua. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha, peraí. Eu quero falar do leite. Irmãos, o maior índice de desvios de pessoas que prometeram e falaram assim, se converteram e depois recaíram, está no crescimento adulterado. Tem gente que fala assim: você é crente de leite, rapaz, você não está... O leite é essencial, porque, Sandro, verifica aí você, olha só: com o leite vos criei e não com manjar, porque vocês não podiam comer comida sólida. Não é isso que o Paulo está falando? Isso. Ninguém cria uma pessoa dando comida sólida, mas a pessoa pode pecar, errar, abandonando o leite no momento que não devia ter abandonado e partindo para onde? Partindo para onde? Do alimento sólido.
para o alimento sólido. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não podiam. Agora, vocês estão achando que vocês podem comer comida sólida. O estágio da vida do crente, da vida do cristão, tem um estágio de conhecimento. A famosa experiência com Deus. Os seus medos e temores, eles fazem parte do leite. Você é alimentado com leite. Como é? Pô, Joyce pode falar melhor que qualquer um. Acompanhou o nascimento da filha e a alimentação. Primeiro só leite, né, Joyce? Leite. Devagarinho, com uma orientação médica, foi colocando o alimento sólido, não é isso? Agora virou a festa, mas a Joyce tem que tomar cuidado com uma coisa. O médico pode dizer que você pode dar qualquer coisa para sua filha. Olha a metáfora, Joyce. Mas você está tendo um dia a dia com ela. Você não é Deus, não. Você é Paulo. Você vai ou vai fazer aquilo que a sua experiência com o crescimento dela lhe mostrou? Ou seja, tem coisas que vai ser permitido assim, não farei isso não. Eu não farei. Eu não farei por quê? Porque eu estou acompanhando o crescimento dela. Não é hora ainda. Não é hora. Então, Beth, tem pessoas que estão tomando leite há 30 anos. E tem pessoas que pararam de tomar leite logo no primeiro ano. Comeram a Bíblia. Fulano foi levantado por Deus. E pegou, e fez, aconteceu. E o fim foi o quê? Caiu. Eu me lembrei, Moisés ficou 40 anos no deserto, né? Moisés ficou 40 anos no deserto. O que tem? Antes de Não, de entrar na Terra Prometida, sim. Mas eles ficaram 40 anos no deserto porque eles pecaram. Um caminho que era de algumas semanas demorou 40 anos. Ficaram rodopiando lá, as montanhas não moviam de lugar. Eu fui pensando assim, o que está acontecendo na mesma montanha, sabe? O poder de Deus. Então, olha bem. Se ele está falando assim, porque sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens, o que ele está dizendo é o seguinte, não é segundo ensinaram eles não, segundo os homens, os naturais. Vocês não mudaram nada. Vocês foram para o alimento sólido, línguas, alimento sólido, progressão na ceia do Senhor, alimento sólido, gritaria no culto, e falação de línguas e tudo, e se esqueceram de que vocês ainda são carnais, porque vocês conseguem falar em mistério num culto e brigar com seu irmão logo em seguida. Vocês conseguem profetizar e dizer, eis que o Senhor vos fala isso, e ao mesmo tempo você cair na carnalidade. Você vê Paulo escrevendo aos Colossenses. Isso tem até aparência de coisa bonita, fala em Colossenses. Mas não tem poder nenhum contra a satisfação da carne. Beth, é como você se trajar, porque você tem temor a Deus. Então eu vou botar uma roupa decente, que você acha que é decente. Mas com o tempo, você percebe que aquela roupa não impede seus pensamentos. Está entendendo? Ninguém, não impede a sensualidade, ou seja, aquilo que o ataque ele vai acontecer. Você estando sem roupa ou com roupa. Eu estou fazendo uma comparação. Porque a Bíblia fala que essa situação de espiritualidade, com o tempo, se o quê? Que fala em Colossenses? Se perde. Se perde, está lá em Colossenses. Se desfaz. Não tem mais valor. Mas essa rapidez que você falou aí, que a pessoa faz, acontece. Isso assim, a pessoa cai porque pula etapas? A pessoa cai, sabe por quê? Porque despreza o início. Ou seja, Beth, se você foi perdoado dos pecados, a primeira coisa que nasce no teu coração é temor, não é isso? Porque, Sandro, você foi tirado de uma coisa terrível. Então, lembra quando você falou, Gero, nem chego perto, porque eu sei a vida que eu tive. E quando alguém fala comigo, eu falo dessa mesma coisa aí, que eu não quero citar. Da minha família eu tive exemplo, eu quero distância disso, porque eu sei o que gerou. Mas não, aquilo para outra pessoa pode não ser problema nenhum. Para mim, é. Para mim. Então eu não vou ficar falando para ele que isso é problema para ele. Já, eu poderia comparar isso que a irmã está falando em relação ao seguinte, olha, você está criando raiz. Aí você tira. Sim. Pronto, então, agora você não precisa ter raiz não. Já vou botar ele logo isso, lá no carro. Isso Ela aí. vai pular etapas. Isso, não, mas quem fala, lembra quando falou? A briga não era para quem era de Apolo, quem era de Pedro, quem era de Paulo? Lembra quando falou assim? Paulo fala em seguida. Apolo plantou. Não, Paulo plantou. Apolo regou, não é isso?
atitudes que são humanas, não é isso? Mas alguém consegue fazer uma planta crescer? Só o Senhor. Então, Deus deu o crescimento. Isso são etapas corretas. O crescimento dado por Deus, a maturidade, Beth. Não é que você fala assim, se eu já posso ir para tal lugar. Não, o teu crescimento com Ele. O temor faz com que você conheça, passa a conhecer o Senhor. Fala. Não, eu estou explicar aqui, quer dizer, para falar o que eu entendi. Quando eu falo assim, pular etapas, vamos botar assim, você de repente está estudando. Aí eu estou no primário, eu tenho que fazer, hoje é o fundamental, né? No meu tempo era ginásio, segundo grau, etc., até chegar na faculdade. Então eu não posso passar do primário para a faculdade, certo? Então estou pulando. Né? Então eu acho assim que às vezes a pessoa dentro da casa de Deus, ela vai para uma dimensão que não está preparada. É assim que nós... Eu entendi perfeitamente. Vou falar assim que eu entrei para a igreja e a irmã Elizabeth acho que participou da mesma coisa, disso que eu vou te falar, eu quase fui consagrada a diácono, lembra disso? Isso aí, a irmã Beth falou assim, e aí, o que você acha sobre isso? O que lembra? Bom, nessa hora um conta o outro, né? Ó, cara. Olha, por pouco. Para depois a transcrição ser perfeita, olha só. Irmã, a etapa, preste atenção. Lembra de um rei chamado Uzias? Rei Uzias, ele foi coroado novo, ele assumiu o trono novo, quase com 15 anos, e ele começou a agir. E ele começou a ser abençoado por Deus, e ele começou a melhorar o exército, ele começou a melhorar as defesas, ele começou a melhorar Israel, ele começou a melhorar tudo. E num versículo bíblico fala assim, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Quando ele se tornou poderoso, qual foi a primeira coisa que ele fez? Devido assim, Deus é comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Lembra do incenso? Sim. Ele foi e cismou, hoje a minha prática vai ser queimar incenso. Lembra que os filhos de Arão foram fulminados por causa disso? Sim, sim. Por causa disso, do incenso? Aí os sacerdotes falaram assim, rei, olha bem, tu és o rei, tu és ungido do Senhor, mas a ti não compete queimar o incenso. Entenderam? Então, Beth, pega só esse gancho, a ti não compete. A uns foi dado por apóstolo, não é isso? Outros mestres, outros ensinos, outros admoestação. Cada membro do corpo tem uma função, mas todos são um em Cristo. A tua etapa, Beth, o Senhor é que faz. Mas não é, você não percebe a etapa. Passei para outra etapa, não. O que Paulo está dizendo vai ser explicado agora nessa finalização. Olha, eu sei que a tua pergunta, como é que é esse estágio? Você acabou resumindo a pergunta, esse estágio acontece, é perceptível ou não? Eu vou dizer para você, lendo Hebreus, capítulo 5, versículo 13. É porque a gente começou um pouquinho atrasado, mas hoje, como vai encerrar o estudo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Ronaldo, assim que você achar, os irmãos acharem, lê para a gente. Hebreus. E vamos comparar o versículo com 1 Pedro 2,2 depois. Hebreus 5,13. Sim. Hebreus 5,13. Aqui. Ó. Todo mundo vai pegar esse versículo assim, gera totalmente contrário ao que você está falando. Estão falando mal do leite. Estão falando que leite é uma coisa com pouco tempo. Que você deve pular para o material. Olha só, lê. Tu achou, Joyce? Lê. O 13. Eu? Não. O Ronaldo. Desculpa, eu perguntei se você tinha achado. Peraí, tô procurando. Não, Hebreus 5,13. Lê pra gente. Achou? Não, então depois eu peço você para ler. Lê, Joyce, por favor, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Pega bem, é confuso isso aí, mas não é
ininteligível. Olha só, qualquer um que se alimenta de leite é o quê? O que está falando? Inexperiente. Em quê? Na palavra. Ele não está dizendo que é inapto. Ele está falando que é inexperiente. Ah, então ele não deve falar nada? Não. Ele não tem a experiência da palavra da justiça, porque a palavra da justiça tem a ver com toda a sua o quê? Trajetória. Trajetória, isso. Você chega no final da vida, contou os seus dias e viu, alcancei um coração sábio. Então o Hebreus está dizendo, olha só, está dizendo, por quê? Porque qualquer um ainda que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, ou seja, não está totalmente experimentado ao ponto de ter uma segurança, porque ainda é menino. Então está respeitando ou não está respeitando a alimentação? É menino, aqui está dizendo que é a tradução de criança, não pode comer coisa muito sólida, vai passar mal. Agora olha só o que Pedro fala. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Pedro, capítulo 2. É interessante isso, né, Sandro? Uma coisa parece que contradiz a outra, né? Olha só. E eles estão todos falando a mesma coisa. Está sem paralelo, a mesma coisa. 2, Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler o 1 primeiro. 1. Sandro, pode ler para a gente, por favor? Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Para aí só um minuto. Isso é coisa tão ruim que isso é a mesma coisa de deixar o quê? Fala o quê? Pecado. Então, na verdade, isso é qual o estágio, o número do estágio? Primeiro. O primeiro. Lembra do arrependimento? Você deixa tudo isso, não é isso? Agora completa com 2. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então o leite, além de ser necessário, ele tem que ser o quê? Genuíno. Ou seja, está vindo para mim na proporção exata, exata. Não está te fazendo menor do que ninguém, não. Você já viu aquele irmão que fala assim, que quando você quer, você vê ele assim, empenhado na igreja, e bem assim, uma pessoa humilde, mas voltada para as coisas de Deus, e você quer consagrá-lo. E fala assim, que você, eu vejo no irmão uma vocação, um chamado. Um diácono. Isso. E o irmão responde assim, me deixe quieto. Ainda não estou preparado. Não quer dizer que a pessoa está com dúvida. Entendeu agora, Beth? Isso não contradiz o que você está falando. Reforça o teu entendimento. Ou seja, não estou preparado. Então, não estar preparado significa um respeito e temor a Deus. Totalmente, Senhor. Porque homens que foram chamados para empunhar a espada diante de exércitos, para tirar um povo do Egito totalmente, falaram o que com Deus? Deixa comigo, Senhor. Já é. É isso que eles falaram? Já é. A famosa frase? Não. Falaram o quê? Ó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos falaram. Eis-me aqui. Hein? Eis-me aqui. Não. Eis-me aqui sim, mas eles falaram com relação à função, à missão. Eles falaram o que com Deus? Que não era capaz de fazer aquilo. Isso é crescimento, Beth. Deus fala assim, mas eu farei, Beth, com que você seja capaz. Moisés então foi repreendido por ter falado isso. Várias vezes ele vai dizer, Senhor, eu não... nem sei se é isso. Entendeu? Não. Na verdade, fala que ele tinha um problema na fala. Mas eu não sei se era gagueira. Não sei, alguma coisa. Tanto que Arão tinha que falar por ele. Sim. Tinha que falar por ele. Mas olha o que Deus falou. Eu farei de você Deus. Olha bem. Isso, Beth, é crescimento. É só observar as escrituras. Eu farei de você, Beth, como se fosse Moisés, Deus. E Alessandro, como se fosse Arão, o teu profeta. O que você está entendendo? Que vai faltar alguma coisa do poder para você? Não. E você vai faltar alguém que possa falar desse poder? Não. Então isso, o crescimento. Agora, olha bem, se você leu Pedro, e Pedro está dizendo, desejai, repete o versículo, Sandro. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional,
não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Isso aí. Então, na verdade, você cancela a negação e a substituição. Você simplesmente tem que ter o crescimento por quem está instruindo você, dando leite para você. E como se dá leite para você? Lembra da tua trajetória, Sandro? Quantas vezes alguém chegou para você e falou assim, não é assim não, Sandro, olha. Posso falar uma coisa? Coisa errada, coisa Fala, errada. fala. Eu ouvi assim, por várias pessoas assim, rapaz, ó, pô, tu tá indo pelo caminho certo. Vai aprender violão, vai aprender teclado, vai aprender baixo, vai aprender não sei o quê, porque, rapaz, ó, tu tá indo pelo caminho certo. A gente vê que você tem condições. Aí eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa falou assim, ó, toma vergonha nesta sua cara. Você não tem que ficar se enganando achando que você tem que fazer isso. Não foi lhe dado uma coisa? Esta coisa, faça bem. Só essa coisa. Não mistura mais nada. É isso aí. Então, entendeu, Beth? E você, quando tem o crescimento correto diante do Senhor, você não vai se assustar quando houver medo em você. Você não vai se assustar quando parecer que você está fracassando, porque as pessoas que pecam voluntariamente não percebem fracasso, você sabe disso. Elas escolhem aquilo ali. E quando vê que não deu certo, partem para outra, que também não tem a ver com a vontade do Senhor. E quando vê que tudo está dando errado, mas você quer, lembra do macaquinho com a mão no amendoim? Eu fiz questão de na cumbuca, Ou seja, ele não tira, por quê? Você vai perecer porque a tua vontade você não mata. Você não mata. Agora, se vocês ouviram isso tudo de Paulo, de Pedro, do autor de Hebreus, o que vocês falariam se ouvisse isso aí de Jesus? Jesus falou isso. Falou isso mesmo aí. Ele deu um aviso para os discípulos para comprovar de que o que está sendo falado aqui na escola dominical não é invenção, nem forma de interpretação das cartas de Paulo, ou da carta de Hebreus, ou de Pedro. Olha o que Jesus falou. João 16:12. Eu aprendi isso. Assim que eu me converti, eu fiquei maravilhado que o próprio Jesus deu esse aviso para eles. João 16:12. Acharam? Uhum. Achou? Achei. Então lê, Ronaldo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Viu, Sandro? Viu que beleza isso? Lê bem alto, de novo, lê. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Agora não é o momento, Beth. Agora não é o momento. Essa é a palavra, não é o momento. Você terá o momento. Espero que você tenha essa disposição quando o momento correto acontecer. Não tem aquela palavra timing, ou seja, o tempo exato das coisas. Que o pessoal fala aí, está no time correto, ou seja, está no ponto exato de aprendizado. Sabe, quando eu falava de instrumento musical para alguém, eu nunca me preocupei da pessoa aprender. Eu falava assim, execute cada coisa até você ficar experiente naquilo. Então, Beth, se você não consegue achar versículo, por exemplo, com rapidez, de que adianta você sair lendo a palavra? Eu já li a Bíblia 30 vezes. Isso. Então, olha só, então você vai se preocupar. Não, eu vou me tornar mais rápido em achar os versículos para que eu possa ter a dinâmica e melhorar a minha leitura. Se você não consegue decorar versículos, um exemplo, não precisa de um dever isso não, decorar versículos, você se para de se preocupar com a quantidade e decora somente os principais. E fala, e outra coisa, se você ouve uma palavra, nós vamos concluir o estudo. Se você ouve uma palavra, tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra é bonita e você crê, não crê? Essa palavra é agradável na essência e você crê. Essa palavra é santa e você crê. Mas se você não pedir a Deus para Deus fazer isso no teu coração, revelar essa palavra, olha bem ao ponto de com lágrimas, você revela essa palavra que eu li, o Salmo 23, versículo 1, revela em mim, para que quando vier o contrário dessa palavra, eu tenha firmeza e auxílio. Vê se vocês entendem.
Mas Jerônimo, isso aí é uma suposição tua? Eu falei, não. Lembra, que dizeis o povo aí? Ó, aqui está Ronaldo, é Pedro, você pode ser Maria. Não, Júlia não. Então, que dizeis o povo que eu sou? Paulo, alguém me responde aqui, como se fosse o Paulo. Uns dizem que o quê? Que tu és o profeta. Profeta, Jeremias, ou será até Moisés. Ok, deixa eles falar o que eles quiserem. Vocês, o que vocês pensam que eu sou? Pedro respondeu assim, ele respondeu por todos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, agora anotem isso. Feliz tu és, Beth, que esperou o tempo exato, que não se preocupou de dizer, eu sei que ele é o Cristo, eu sei que ele é isso, eu sei que Jesus salva, cura e liberta, como o pessoal fala, mas o meu Pai revelará isso para você no teu coração durante o tempo de comunhão com Ele. Então Ele vai revelar isso e você é feliz porque não foi a tua sabedoria que revelou, porque é fácil você entender, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é isso? Mas quando você lê as cartas de Paulo, posso passar por qualquer coisa porque Ele me fortalece, você, se você não entendeu segundo Deus, revelado por Deus, você vai cair em contradição. Então por que a Bíblia fala isso? Entendeu agora? Sim. Então Jesus está dizendo assim, eu tenho muito que vos falar, Ronaldo, mas você ainda não pode suportar. Então, Ronaldo, se preocupa com o que você ouviu até agora. E se preocupe em outra coisa, vou falar agora para vocês, se preocupe em se firmar em tudo que vocês ouviram aqui. Porque isso que vocês ouviram aqui não é alimento sólido. Nenhum professor tem condições de alimentar de forma sólida um discípulo. Que isso, Jerônimo, não é heresia. E Paulo nunca falou que tratou com alimento sólido. Eu não pude tratar porque vocês não podem ainda. O alimento sólido, mesmo tendo um canal, é Deus que faz. Então, de que adianta eu conhecer todos os mistérios se não consigo vencer a anarquia na minha vida? Se eu não consigo vencer a ira, a explosão que dá de temperamento de vez em quando? Se eu não consigo deixar de... Se ao mesmo tempo que eu digo que eu amo uma pessoa, ao mesmo tempo eu falo mal dela... O alimento sólido não é aquela coisa compartilhada, é uma coisa entre você e Deus, não é isso? Por exemplo, teve um homem na Bíblia que comeu o alimento mais sólido do mundo. E quando você come o alimento mais sólido do mundo, algo vai acontecer com você. Mais poderoso. É como você tomar um guaraná puro, o estado puro. Esse homem se chama Enoque. E andou Enoque com Deus. E já não era. Por quanto o quê? Então pense no estágio que esse homem chegou. Eu vou especular porque tem poucos versículos falando. Entenda bem, ele caminhou tanto com Deus, ele descobriu tanto, Deus revelou tantas maravilhas para ele que já não é como se Deus se arrependesse. Estou usando uma comparação. E agora, ele conseguiu se alimentar tantas minhas maravilhas que ele não quer nem voltar para casa. Então, eu não tenho como. Eu tenho que levá-lo para mim. Entenda bem. Comer o alimento sólido é um estágio da sua vida em que você vai perceber assim, Senhor, obrigado, porque me fizeste crescer, me fizeste entender os teus caminhos. Uma certa vez um rapaz falou assim, seu Jerônimo, o santo vai lembrar disso, seu Jerônimo, eu queria ter a experiência que o senhor tem. Nossa, quando o Senhor fala da palavra, eu sinto meu coração arder, e o Senhor fala com uma propriedade e tal. Eu queria ter uma experiência com Deus assim. Aí eu virei no ponto de... Eu estava no ponto de ônibus com ele e falei assim, é assim, pede para morrer. Ele se assustou e falou assim, pede para morrer? Tá doido? Você não tem uma experiência com Deus? Tu já pensou? Você pedir para ele, Senhor, me leva. E ele fazia isso imediatamente. Passados alguns anos, ele veio me contar que o pai dele estava doente e reuniu a família. Olha só como são as coisas. Reuniu a família e falou assim, a minha doença é incurável, mas é tratável de forma paliativa, sabe? Mas incurável. E ele falou assim, eu estou conversando com vocês aqui, que eu quero pedir a permissão de vocês para pedir para Deus me levar, mas eu não quero ser egoísta. Olha a responsabilidade desse pai.
Ele contou. Ele está num caminho totalmente de credulidade, mas ele me contou isso. Ele falou que o pai dele pediu, vocês permitem que eu peça isso a Deus. Pai, se é algo que o Senhor quer, Pai, peça, porque ninguém acreditava, você entendeu? Eu queria conseguir. Isso, Sam, deixa ele pedir. Já viu quando as pessoas repreendem assim, poxa vida, você chega um dia que você fala assim, como eu anseio, a hora que eu sair desse mundo, alguém fala assim, você é maluco, rapaz, você tem coisa para fazer, você tem loja, xerox para tirar, você tem filho para criar, você está entendendo? Você sabe o que aconteceu? Uns 15 ou menos de 20 dias depois, ele faleceu. Então pensa, Beth, a maturidade desse homem comparado ao que você perguntou, para o teu entendimento, eu estou falando você, mas é para todos nós. Pensa bem, a maturidade que ele chegou, ao ponto de saber assim, Deus me ama e Ele vai me conceder isso. Não era um pedido soberbo, Senhor, se o Senhor deseja para mim, pode me levar agora. Não que Ele tenha autorização para isso, que ele comande isso, mas Senhor, eu gostaria muito se isso estiver na tua vontade, e Deus fez. Isso é menor do que levar a Enoque? Não, porque Deus quando ouve, Ele ouve. Não existe. E Deus ouviu muito, Ele ouve. Ele ouve. Lembra das experiências de Jeremias e Zacarias, que eu falei do hospital? Sim. Lembra? Chegou ao ponto de sabedoria e consciência de Deus, falou assim, eu sei que meu fim está próximo. Daqui a pouco eu vou tomar um banho lá na glória. Ou seja, isso que eu estou sentindo agora, todo esse desconforto e dor, vai cessar. Então, Beth e irmãos, nós crescemos e percebemos, principalmente nas horas, o quê? Boas? Ruins. Mas olha só. Você percebe como Deus fez você crescer. Eu não suportaria isso anos atrás. E o Senhor está me sustentando. E não é sustentando assim de manhã, que o cara falava assim, Deus está me sustentando, mas na verdade o coração está cheio de murmuração. Deus está sustentando mesmo, você nem fala nada. Você fica calado de tão maravilhoso que é. Isso é o crescimento. Então, isso compete ao cristão, para que não haja negação e substituição. Vamos terminar já o assunto. Então a conclusão é, não vou pedir o João para ler não. Os 2 versículos foram lidos nas aulas passadas. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Paulo faz um desafio. Examina vocês se vocês continuam com Deus. E o segundo, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Você não consegue viver, uma hora dessa você vai desviar, sucumbir e vai apostatar, se você não for pela verdade, seja ela da forma como o mundo está querendo deturpar. Ou seja o mundo querendo mascarar a verdade para você, você crê. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai Santo, obrigado, Senhor Deus amado, por esta escola, Pai. Eu sei, Pai Santo, que de mim não há nenhuma retórica, Pai querido. Senhor meu Deus, estou longe de ser uma pessoa totalmente eloquente para usar de inteligência humana para ensinar meus irmãos. Mas sei, Pai, tenho a convicção no meu coração de que a obra realizada pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, Pai Santo, é infalível, Pai. Senhor Deus amado, que o coração dos meus irmãos e de alguém que esteja assistindo nesse momento seja agraciado, Pai. Seja renovado, mas definitivamente. Senhor Deus amado, que aproveitemos o leite que nos faz crescer, Pai Santo. Nós possamos ter um aproveitamento tal, de forma que quando o Senhor nos der o alimento sólido, não saibamos nem a diferença, Pai. Apenas continuemos caminhando com o Senhor. Oh Deus amado, nos concede um domingo diante do Senhor. Eu quero te pedir pela vida da nossa irmã Silvia, que aqui não está, Pai Santo, que o Senhor a tome nas suas mãos, Pai, não se sentir bem nessa manhã, Pai querido, e que o Senhor meu Deus, também trabalhe no coração da sua serva, que deve estar assistindo a escola dominical, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai Santo, pela vida dos meus irmãos, e nós te agradecemos em unidade, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.